Hoje a gente vai falar sobre o baço. O baço, ele vai ser um órgão linfático que vai ter como função principal filtrar o sangue. Então, como a gente viu o linfonodo, que tem a função de filtrar a linfa, a gente vai ter o baço na região esquerda do nosso corpo, que vai estar em contato direto com a circulação sanguínea. Então, a circulação sanguínea ela passa pelo baço e ali todas as células, por exemplo, as hemácias, que já estão com mais de 120 dias e que já estão velhas, elas são destruídas no baço, por exemplo. Outra função também, por exemplo, se tiver algum antígeno no sangue, vai ser no baço que as células do sistema imune vão fagocitar esse antígeno, né, e apresentar para os linfócitos B formarem um anticorpo em cima desse antígeno. Então, são exemplos do que acontece no baço. O baço, ele não vai ter, assim como a gente viu no linfonodo, uma região cortical e uma região medular. O baço ele vai ter duas regiões que a gente vai chamar uma de polpa branca e outra de polpa vermelha, mas ela não está localizada ou no exterior ou no interior. São as estruturas que compõem essas polpas que vão caracterizar então a região que a gente está visualizando. Iniciando então, vendo pelo meu esquema, a gente vai ter como proteção do baço uma cápsula. Essa cápsula ela tem um tecido conjuntivo denso não modelado, né, na sua maior composição, mas também vai ter algumas células musculares lisas. No humano, nem tanto, mas em animais que possuem o baço, e o baço tem uma função também de contração para expelir o sangue, que não é o caso do humano, essa cápsula ela vai ter uma quantidade maior de células musculares lisas. Então, às vezes a gente estuda o baço num órgão que não seja um baço humano e daí a gente vê uma quantidade maior de células musculares lisas por esse motivo, né? Então, os animais, eles têm normalmente uma quantidade de músculo liso maior na cápsula. Mas no humano, essa cápsula vai ter um predomínio de tecido conjuntivo denso não modelado, que seria para proteção mesmo. Essa cápsula, ela vai emitir trabéculas para dentro do órgão. Então, às vezes a gente vai ver perdido lá no meio do órgão algumas estruturas de tecido conjuntivo denso não modelado, que então vão ser, né, partes dessa trabécula. Como a gente tem um corte bidimensional, às vezes a gente não vê essa trabécula vindo direto lá na cápsula e atingindo a porção mais central do órgão. A gente vai ver um pedaço aqui e depois um pedaço aqui, né? Ela faz mais ou menos isso e nosso corte tem uma dimensão muito estreitinha, né, para a gente conseguir visualizar as estruturas. Bom, então como a gente está vendo aqui no esquema, eu fiz umas estruturas arredondadas em azul. Essas estruturas arredondadas, elas vão ser os nossos nódulos linfáticos. Assim como a gente viu os nódulos linfáticos que se localizam na região periférica, na região cortical do linfonodo, aqui no baço a gente vai ver esses nódulos linfáticos espalhados pelo órgão, tá? Uma característica que é só do baço é que na região central, e às vezes não é na região central, tanto que o nome oficial dessa estrutura, né, seria a arteríola central, mas em muitos livros vocês vão ver como arteríola central excêntrica. Então, porque nem sempre ela vai estar localizada bem no meio do nódulo linfático, tá? Mas a gente, via de regra, caracteriza ela como uma arteríola central. Então, esse nódulo linfático, diferente de todos os outros nódulos linfáticos do corpo, ele vai ter uma arteríola central que vai identificar, então, essa estrutura. Então, a gente vai ter o nódulo linfático mais a arteríola central, que a gente vai caracterizar como a polpa branca, né? Então, assim, eu coloquei num momento bem de lupa mesmo, para a gente identificar algumas estruturas. Não está muito bem focado, mas espero que vocês consigam visualizar. Essa lâmina é corada com HE, e aqui a gente tem então uma cápsula bem fininha, essa cápsula emitindo trabéculas aqui para dentro do órgão, aqui são partes dessa trabécula, aqui
Aqui também a gente vê o tecido ao redor e essa porção seriam os vasos entrando através dessa trabécula. Tá? Aqui também tem um pedaço dessa trabécula, aqui também. Então, só para entender, né, esse tecido conjuntivo denso não modelado, que às vezes apresenta esses vasos sem sangue internamente. E essas estruturas arredondadas, mais coradas, são justamente os nódulos linfáticos. Lógico que nesse aumento é muito difícil de visualizar a arteríola, depois eu vou aproximar um pouquinho. Né? Então a gente vê nódulo linfático, nódulo linfático, nódulo linfático, aqui, 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 caracterizando então a nossa polpa branca. Ah, mas ela não parece branca. Não, só que a gente tem que lembrar que o que compõe esses nódulos linfáticos são glóbulos brancos, os linfócitos. Nesse caso, os nódulos linfáticos, eles vão ser compostos por linfócitos B, tá? Só que existe uma região que, de novo, eu vou mostrar, mas não necessariamente vocês vão visualizar, né? Porque a gente não vê histologicamente diferente entre linfócito B e linfócito T. Então, ao redor aqui da arteríola central, a gente caracteriza como bainha periarterial. Ou seja, ao redor da arteríola. E aqui a gente vai ter nesse local os linfócitos T do baço. Então isso é mais uma informação para a aula teórica, né, para a teoria do baço, para fisiologia, mas já fica fácil da gente caracterizar aqui. Tá? Então sempre ao redor da arteríola central, a gente vai ter a bainha periarterial, que é ali que vão se localizar os linfócitos T do baço. Tá? Então, a gente pode dizer que então, o nódulo linfático, mais a arteríola central e a bainha periarterial estão compondo a polpa branca. E ao redor da polpa branca, a gente vai ter essas estruturas que vão ser os cordões esplênicos, que são as regiões com mais células, e os seios esplênicos, que são as regiões mais claras. Por que mais clara? Porque esse baço, a lâmina dele foi feita com animais que não tinham mais a circulação sanguínea. Então essas regiões que a gente vê brancas seriam justamente os seios esplênicos, onde estaria passando o sangue. Então, como é ali que passa o sangue e os cordões possuem células do sistema imune que vão então fagocitar, como eu falei, qualquer célula que tiver que ser destruída, ou qualquer antígeno, ou qualquer imunógeno que esteja presente ali, vai ser fagocitado por células apresentadoras de antígenos, né? E aí elas vão ser destruídas nesse órgão linfático. Essa região a gente vai chamar de polpa vermelha. E aí você vai dizer, tá, mas não tem nada de vermelho aqui. Agora não. Mas a gente tem que lembrar que fisiologicamente é nesse local que o sangue vai circular. Então, por isso a polpa vermelha. Tá? Então, o que acontece? O sangue ele vai circular pelos seios esplênicos. Esses seios esplênicos são também chamados de sinusoides do baço, que são estruturas que são como capilares, possuem praticamente só um endotélio, só que a luz, o diâmetro deles é bem maior, tá? Por isso que a gente consegue visualizar, mesmo nesse aumento menor, né, essas estruturas clarinhas. Então, eu vou aumentar uma região dessas para a gente visualizar e diferenciar as estruturas da polpa branca e da polpa vermelha. Então, o que nós temos aqui? Uma parte da trabécula da cápsula, né? E aqui dentro, então, um vaso, onde então entra
os vasos que vão distribuir esse sangue, né, no baço, tá? Essa região mais escura e arredondada vai ser o nosso nódulo linfático. E aqui a gente vê a nossa arteríola central, nem tão central, tá? Mas a gente caracteriza ela como arteríola central. Então aqui a gente vai ter a nossa polpa branca do baço. Ao redor a gente vai visualizar essas estruturas mais claras e essas estruturas mais coradas, cheias de células. Essas estruturas mais coradas seriam os cordões esplênicos, que é onde estão localizadas as células do sistema imune. Plasmócito, linfócito B, macrófagos, várias células que estão ali justamente para que, se qualquer coisa que não deve circular no sangue esteja circulando nesses seios esplênicos, seja destruído por essas células do sistema imune do baço. Então, os cordões esplênicos ou de Billworth, tá? Também é o nome de quem descobriu o sobrenome, são essas estruturas mais coradas. E essas estruturas mais claras, sem nenhum sangue, essas estruturas então vão ser os seios esplênicos. E essas duas estruturas vão compor a nossa polpa vermelha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.